E aí, moçada, beleza? A gente está falando agora em Enem, dica para o Enem, para vocês fazerem uma prova legal e tal. E tem um tema que talvez seja interessante a gente voltar em algumas questões sobre ele, que é o espaço da rua sendo ocupado de forma democrática. Na realidade, a gente teve, no começo do século XX, final do século XIX, algumas manifestações, a galera ia para a rua, mas nada que fosse efetivamente uma disputa pelo espaço da rua. A disputa pelo espaço da rua dentro das cidades, isso vai acontecer fundamentalmente a partir de 64, né? Esquecendo, obviamente, outros detalhes históricos anteriores, mas a discussão não é essa agora. Mas em 64 aconteceram, por exemplo, no mesmo mês, no espaço de uma semana, duas grandes manifestações que um dos fundamentos foi exatamente a disputa pelo espaço da rua. A primeira delas, no dia 13 de março de 64, que foi o comício da Central do Brasil feito pelo João Goulart. E aí, em reação, na semana seguinte, no dia 19, na quinta-feira seguinte, acontece a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, nas ruas de São Paulo, ocupando aí 500 mil pessoas as ruas da cidade. Naquela, acredita-se de 200 mil pessoas, mais ou menos, e aqui cerca de 500 mil. Então, era, na realidade, muito mais do que uma manifestação política, eu apoio, eu sou contra o que está acontecendo. Na realidade, era uma disputa pelo espaço da rua. Só que aí, no mesmo ano, no mesmo mês, no final do mesmo mês de março, comecinho do mês de abril, a gente vai passar por um período que, arredondando, independente de manifestações que tenham acontecido durante a fase dos regimes militares, dos governos militares, a gente fala de um tempo em que a rua foi um espaço fechado para a gente. E somente a partir da metade dos anos 80, do final do regime militar, da crise do regime militar, que a gente tem de volta a tomada desse espaço da rua por parte da população. E aí, num movimento gigantesco, das diretas já, a imagem está aqui atrás da gente também, onde milhões de pessoas no Brasil inteiro foram pedir para que as eleições de 85 fossem diretas e não indiretas, como acontecia. Depois de 92, uma outra grande manifestação, uma outra grande tomada do espaço na rua, quando o povo foi para a rua exigindo o impeachment do presidente Collor. Também está no cantinho ali, fora Collor, fora o FMI, como aparece na faixa. Mas o que interessa, de novo, é o espaço da rua sendo tomado de forma democrática por um povo que tentava começar a pensar em fazer uma democracia de fato. A partir dali, com o processo de redemocratização e estruturas neoliberais, independente de revoltas, de manifestações, de divergências políticas que tenham acontecido, uma tomada desse espaço de rua novamente, ele só vai acontecer de fato a partir do ano passado. A partir de junho de 2013, com as manifestações que ganharam o Brasil, independente de quantidade, de porcentagem de pessoas que estavam na rua ou não, foi de novo uma manifestação da tentativa de ocupação desse espaço chamado rua. Como uma forma de redemocratizar esse espaço, de mostrar o que pensa, independente do que seja, o que pensa, do que lutava ou que não lutava naquele momento, mas o detalhe é a ocupação desse espaço. E no embalo desse movimento, a partir de junho, a gente teve várias outras manifestações e ocupação de prefeituras, ocupação de Câmara de Vereadores, enfim, um movimento que ganhou força e que realmente procurava mostrar que a rua sim, um espaço destinado ao povo, para que ele se manifeste e faça a sua democracia. Pensa nisso, pode ser um bom toque. Vai lá, boa prova para vocês.